Oi, pessoal, eu sou a professora Vitória, ainda tô com os mesmos brincos. Essa é a nossa aula sobre complemento verbal, que o 8º ano agora tá aprendendo sobre isso e a gente vai continuar com aquele conteúdo que nós vimos na aula passada. Pedi que vocês fizessem a atividade que já está na agenda de vocês, agenda online. É muito importante que vocês façam as atividades, porque a gente só consegue determinar ou descobrir em que nós temos dificuldade quando a gente tenta, né? Eu só vou descobrir que eu tenho dificuldade em fazer yoga se eu tentar fazer yoga. Se eu não tentar, eu não vou ter certeza se eu tenho dificuldade, né? Então, assim, a mesma coisa é para qualquer conteúdo que a gente tente aprender. Só vou saber se eu tenho dificuldade no conteúdo de complemento verbal se eu tentar fazer alguma coisa sobre isso. Então, façam as atividades, tá bom? E aí, meu povo, na última aula, a gente viu um apanhado geral sobre complementos. O que são os complementos? Como é que esses complementos são trabalhados? Existe complemento só verbal? Existe complemento de outro tipo? E aí nós vimos que tem complemento verbal, complemento nominal, como é que esses complementos vão aparecer. E dessa vez o nosso o nosso objeto de estudo, na verdade, vai ser o complemento verbal. E no finalzinho da última aula eu até comentei com vocês já que nós temos aí 4 tipos de complementos verbais. Vocês podem acompanhar aí na página 23, 24 do livro do SAI, tá bom? Então, vamos começar, tá? Agora nós vamos tratar de outras palavras e expressões ligadas ao verbo, que são os complementos verbais. Eles também acompanham o verbo, mas, diferentemente do advérbio, que é um termo acessório, os complementos verbais são essenciais. Então, aqui, galerinha, dica já pra decora é muito feio, não decora, só entende, tá? Entende isso. Qual é a diferença do advérbio para o complemento verbal, professora? Não tá tudo completando o sentido do verbo? Então, por que não chama tudo de advérbio? Que marmota de ficar inventando um monte de nome se é tudo a mesma coisa? É porque não é, tá? Não é a mesma coisa. Qual é a diferença, então? A diferença é que o advérbio, gente, ele é um termo acessório. Esse brinco aqui é acessório. Eu preciso usar esse brinco? Eu não preciso usar esse brinco. Eu fico melhor com esse brinco? Eu fico melhor com esse brinco, mas não tem necessidade dele, certo? Então, o advérbio é algo acessório, que não é necessário. Já o complemento verbal, ele é necessário. O complemento verbal, ele é necessário, certo? Eu tenho que usar. Ele precisa estar ali para que aquilo faça sentido, certo? Então, a diferença entre o advérbio e o complemento verbal é que o advérbio, ele não é necessário, mas ele colabora para o sentido do verbo, construção de sentido, enunciado, frase, oração, tudo colabora. É ótimo, tem que usar. Mas o complemento verbal, não. O complemento verbal, ele não é uma coisa que você pode optar por não usar. Você precisa usar aquilo, que você precisa comunicar de uma maneira completa. E aí, para você conseguir, a gente pode até brincar que é o comecinho da palavra. Complemento verbal é aquilo que completa, então é aquilo que precisa, tá? Então, não esqueçam disso. Saindo dessa questão mais ampla, a gente vai agora já reduzir isso e tentar ser um pouco mais específico sobre os complementos verbais, que vão ser relacionados aos verbos nocionais. Então, são os verbos que vão indicar uma ação, um desejo, uma atividade mental, um fenômeno da natureza ou coisa do tipo, tá bom? E aí, o que vai complementar esse tipo de verbo, a gente pode chamar de objeto, que tem 2 tipos, direto ou indireto, certo? E o primeiro deles que a gente vai ver agora é o objeto direto. E eu sempre costumo falar que quando a gente está discutindo, aprendendo sobre objeto direto,
O foco é essa ideia de que é algo que vem diretamente. Eu não preciso de uma ponte, eu não preciso de um artifício para chegar até esse complemento. Então, o objeto direto é esse termo da oração que vai se relacionar com o verbo que, e aí nesse caso a gente já precisa relembrar esse conteúdo. Esse verbo tem que ser transitivo, direto. Aí relembrando, tá? O que é o verbo transitivo? Que a gente já viu isso, tem live, tem videoaula falando, tá bom? O que é o verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, tá? Ele precisa transitar para um outro lugar, e esse outro lugar é o complemento. E no caso do objeto direto, esse complemento, esse verbo que é transitivo, ele transita de maneira direta. Ele não precisa de nenhuma ponte para chegar até esse complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto, e esse verbo transitivo direto precisa de um complemento, que é o objeto direto, certo? Como é que eu consigo compreender se vai ser objeto direto ou não, se o verbo é transitivo direto ou não? Quando você se depara com um verbo como esse, a pergunta que você faz é o que ou quem? E o que ou quem são perguntas que não possuem preposição. E a preposição é o indicativo dessa ponte, certo? Que torna o objeto indireto. Mas vamos finalizar aqui o objeto direto primeiro, tá? Então, esse objeto direto ele vai completar o sentido dessa maneira, sem que seja necessário uma preposição para chegar até esse complemento, certo? Algumas características aí do objeto direto. Ele não é iniciado por preposição. Por exemplo, buscavam uma terra boa. Quando eu falo buscavam, qual a pergunta que você vai fazer? Chega assim, buscavam. Aí você vai, buscavam o quê? Lembra da perguntinha que eu falei? O que, quem? Não tem preposição. Não tem preposição, verbo transitivo direto. O complemento que virá será objeto direto, certo? 16 olhos arregalados, brilhando, viram o rio iluminado, o chão iluminado. Aí, gente, essa frase ela já é um pouco mais extensa e é importante a gente sempre lembrar. Não existe estudo de gramática sem que a gente compreenda o texto. Então, se você não consegue identificar a qual verbo está relacionado aí, o rio iluminado e o chão iluminado, você provavelmente vai ter dificuldade de identificar se esse é um objeto direto ou indireto, tá? Então, a gente precisa ler bem para conseguir compreender, tá? E nesse caso aí, esse objeto é um objeto direto que está relacionado ao verbo ver, que está conjugado aí como viram, certo? Viram o quê? Tá bom? Objeto direto. Objeto indireto, galerinha. Ah, perdão. A gente vai ainda para os objetos diretos na segunda característica. A oração que apresenta um objeto direto admite a transformação para a voz passiva analítica. Então, o objeto direto da voz ativa passa a exercer na passiva a função de um sujeito paciente. Então, aí a gente vai retomar também esse conteúdo que vocês já viram dessa voz passiva. Então, 16 olhos arregalados, brilhando, viram um rio iluminado. Aí, quem foi que viu, né? Os olhos arregalados. Eles viram o quê? Viram um rio iluminado. Como é que a gente transforma isso na voz passiva, né? Esse objeto que era alvo do sujeito, ele vai agora tomar a frente e vai ser o objeto visto. Então, eu altero essa sequência, essa ordem da frase, para transformá-la numa voz passiva. Então, o rio iluminado, o chão iluminado, foram vistos. Por quem? Por 16 olhos atentos, certo? Terceiro, o objeto direto, gente, é substituível por pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, o, os, a, as, certo? E as variações que vão acontecer dependendo de como é que ele vai estar e a que verbo ele vai estar ligado, certo? Ninguém conhece o novo diretor. Ninguém conhece é o verbo. Quem conhece alguém, alguma coisa.
é um verbo transitivo direto, e o objeto é objeto direto. Como é que eu posso substituir o novo diretor por um pronome oblíquo? Ninguém o conhece. É aquele negocinho de... que é até um erro gramatical recorrente e que muita gente ama corrigir, né? Que é aquela... eu vi ela. Eu vi ela. Aí, vi ela é uma coisa que forma uma nova palavra e não é adequado de se usar. Então, o correto gramaticalmente seria substituir pelo pronome oblíquo. Então, ficaria eu a vi, certo? Esse a que vai substituir o nome, por isso pronome, tá bom? O objeto indireto, meu povo, o objeto indireto já é esse termo que ele vai acontecer pelo mesmo motivo do objeto direto, com a ideia de complementar o sentido de um verbo, só que dessa vez esse objeto ele vai surgir e vai se ligar ao verbo por meio de uma preposição. Então a pergunta que a gente faz, que antes lá no objeto direto era o que e quem, agora a gente pergunta de que e de quem, tá? E esse de representa a preposição. A mesma preposição, o mesmo tipo de preposição que vai aparecer na ponte que vai ligar uma parte à outra dentro da oração, certo? E aí, características desse objeto indireto. Ele é iniciado por preposição, como eu estava falando para vocês. Então, no exemplo aí, um andarilho discordou dos outros. Lembrem-se, tá? Eu falei de quem e de que, mas essa preposição ela pode aparecer de várias maneiras. Tem o de, do, da, dos, das, para, em. Tudo isso é preposição, tá bom? Então, tomar cuidado para não confundir ou não esquecer. Continuando aí, gente. Segunda característica. Existem verbos que admitem a troca do objeto indireto pelos pronomes oblíquos li e lhes. Exemplo, enviou carta aos clientes. Eu posso substituir esses clientes, aos clientes, por lhes. Enviou-lhes. É a mesma coisa que se eu estivesse falando, enviou a eles, tá bom? Então, há em alguns verbos a possibilidade de fazer essa troca, tá? Muitos verbos transitivos indiretos, no entanto, não admitem o li como objeto. Então, não é toda vez que você vai poder fazer isso. Mas quando eu falo assim, por exemplo, você desconfiava de seus sócios. Não vai fazer sentido se eu falar você desconfiava-lhes. Não vai fazer sentido. Então, a gente precisa conhecer, ter leitura, para conseguir identificar esses verbos que vão proporcionar e que vão aceitar essa troca pelo pronome oblíquo li e lis. Pronomes oblíquos na função de objeto. Os pronomes oblíquos mi, no, si, li, si e todos os outros podem se associar ao verbo para funcionar como objeto. Alguns dos oblíquos têm função fixa, outros têm função variável, dependendo do verbo que complementam. O quadro que vocês vão ver agora é um quadro que vai facilitar a vida de vocês bastante, tá? Eu, mais uma vez, peço que não trabalhem com a ideia de decorar, tá? É muito mais prático que vocês façam a atividade e testem esse conhecimento nas leituras, testem esse conhecimento a partir do momento que você fala. Então, porque a gente usa isso, e a gente, na maioria das vezes, usa isso gramaticalmente, seguindo as normas gramaticais que são padrão, tá? Então, você não tem essa obrigação de decorar a tabela, tá bom? Então, a tabela é mais só pra gente conseguir visualizar isso de maneira mais fácil. Exemplo aí, ó, pronome oblíquo, o, a, os, as. A função que ele vai ter como objeto vai ser de objeto direto, certo? Sempre. Li e lis. Sempre que aparecer li e lis, vai aparecer como objeto indireto, tá? O pronome, se for aparecer como objeto, vai ser como objeto indireto, tá?
mi, min, ti, si, nós, si, nos e vos. Podem ser objeto direto ou indireto, vai depender do verbo ao qual eles estarão ligados, certo? E aí a gente tem alguns exemplos para vocês visualizarem isso. Depois que a gente entende essa ideia dos verbos transitivos, quando a gente está estudando complemento verbal, pessoal, a gente vai sempre precisar trazer aquela carga de conhecimento que nós tivemos sobre os tipos de verbos. Então, se você está com dúvida ainda sobre os tipos de verbos, transitividade verbal, dá uma retomada nesse conteúdo para você vir com mais segurança para estudar os complementos, tá bom? Então, dito isso, galerinha, vocês vão fazer aí a primeira parte das atividades para entender e conseguir determinar o que precisa estudar mais sobre isso, tá bom, gente? Um beijinho, até a próxima. Se cuidem, estudem, lavem as mãos, fiquem em casa, usem máscara, tudo isso. Tchau!